12 crianças desaparecem por dia em Minas Gerais. O estado é o terceiro no ranking de casos no país. E nem a metade dos desaparecidos são localizados. Hoje é quinta-feira, 31 de março. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá, hoje é dia do quadro Repórter PUC aqui no programa e o Pablo Nascimento traz um assunto muito importante, um problema vivido por muitas famílias brasileiras, o desaparecimento de crianças e adolescentes. É isso mesmo, Sérgio. Esta semana foi a Semana Nacional de Mobilização para a Busca e Defesa da Criança Desaparecida. E a data chama atenção para os índices, que são muito altos. Para se ter ideia, no Brasil, por ano, são 50 mil casos de adolescentes desaparecidos. É realmente um índice muito alto, né, Pablo? Mas existe algum movimento, alguma manifestação simbolizando essa causa? Sim, realmente teve, Sérgio. Nesta semana, o Conselho Federal de Medicina promoveu, aqui em Belo Horizonte, um ato para cobrar solução para esses desaparecimentos. O evento reuniu representantes das polícias, autoridades e familiares que relataram um pouco desta realidade que nós vamos ver na matéria agora. O caso do meu filho foi num sábado à tarde, ele estava em casa, eu não estava em casa, a minha filha que estava com ele disse que iria à casa de um amigo. E saiu por volta de 3h30 da tarde, não chegou ao destino e não retornou para casa. Assim como Maria de Lourdes, muitas mães todos os anos passam pela dor de ter um filho desaparecido. Estima-se que hoje no Brasil o número de desaparecidos chegue a 250 mil. Para o delegado da Divisão de Referência da Pessoa Desaparecida de Belo Horizonte, as principais motivações dos casos no Brasil estão relacionadas ao tráfico e problemas familiares. É uma causa muito premente, o desaparecimento em locais de aglomeração de pessoas. Especificamente com crianças e adolescentes, os números são ainda mais preocupantes. Segundo o levantamento do Conselho Federal de Medicina, a cada ano 50 mil jovens somem no país. Só em Minas Gerais são 12 desaparecidos por dia. As principais causas, mais de 90% delas, de crianças, se relaciona com conflitos em face à guarda, disputa de guarda dessas crianças, a guarda judicial dessas crianças. Há 2 anos, Luciana se juntou com amigos para dar apoio a famílias que passam pelo problema. Durante este período, percebeu que nos casos que envolvem crianças, a dificuldade de retorno é maior. O motivo é o fato de a maioria dos desaparecimentos nessa faixa etária não serem voluntários. A criança geralmente ela está brincando. Como que ela desapareceu? Ela estava brincando no quintal, ela estava na frente de casa, ela foi no mercado na esquina. É uma questão de segundo, é uma fração de segundo para a criança desaparecer. Já os casos que envolvem adolescentes, a Polícia Civil alerta que grande parte é de desaparecimentos voluntários, ou seja, jovens que fogem por desentendimentos familiares, com namorados ou por uso de drogas. O desaparecimento voluntário acontece muito na fase adulta ou da adolescência, principalmente em razão do uso de drogas, de entorpecentes e também de conflitos familiares. O drama que afeta milhares de famílias brasileiras tem envolvido diferentes grupos da sociedade. Um deles é o Conselho Federal de Medicina, que, em parceria com o Conselho Regional de Minas Gerais, realizou em Belo Horizonte um ato para cobrar solução para desaparecimento de crianças e adolescentes. Essas entidades acreditam que a categoria médica é uma importante aliada na identificação de possíveis casos de sequestros, pois o consultório médico é um provável lugar onde os menores são levados. O médico hoje está sendo orientado a ter uma visão mais crítica, uma visão mais dirigida, para que ele possa diagnosticar durante o seu atendimento, que seja no consultório, no pronto-socorro, ou mesmo dentro de uma internação, dentro de um hospital, situações que possam demonstrar que aquela criança está sob uma situação de risco. O Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Desaparecidos é um portal criado pelo governo federal para notificação de casos. O portal depende que as famílias façam o cadastro.
Para este membro da Comissão de Ações Sociais do Conselho Federal de Medicina, isso é um problema, pois atualmente existem pouco mais de 350 notificações. Ele defende que essas notificações devem ser feitas automaticamente pelos departamentos de polícia. 250 mil crianças desaparecidas no país, um cadastro nacional desatualizado com apenas 300 crianças, 50 mil desaparecem todo ano e se juntam os que não são resgatados e não são resgatados porque o cadastro nacional ele não é utilizado por quem expediu o boletim de ocorrência. Enquanto Maria de Lourdes aguarda com esperança o bom desfecho de sua história, ela ressalta a importância da ajuda de toda a população, mesmo fora das datas simbólicas. O que a gente espera é que a sociedade se conscientize dessa situação. No simples fato de compartilhar uma foto, né, de estar atenta nas ruas em relação às pessoas que estão andarilhas, né? Às vezes a gente vê que os andarilhos, os mendigos, hoje eles são paisagem na cidade. Mas para nós, por exemplo, que somos mães, nós não enxergamos loja, nós não enxergamos vitrines. Nós enxergamos aquelas pessoas que estão ali, porque ali pode ter alguém que seja um desaparecido. De um lado, o drama de famílias que vivem na incerteza da vida de parentes desaparecidos. Do outro, o trabalho de equipes que buscam aqueles que sumiram sem deixar muitos rastros. Essa relação, que parece antagônica, na verdade é complementar. E para falar do assunto, recebemos hoje a doutora Elizabeth Freitas, delegada da Polícia Civil, representante da Divisão de Pessoas Desaparecidas. Aqui com a gente também é Luciana Coelho, uma das organizadoras, do grupo de apoio a famílias de desaparecidos, onde estão nossos filhos. Sejam bem-vindas ao Espaço PUC. Obrigada. E para a gente começar essa nossa conversa, fazendo até uma analogia ao nome do grupo organizado pela Luciana, doutora, afinal, onde estão esses filhos desaparecidos? Bom, primeiramente, o desaparecimento, é um evento, um fenômeno, e ele tem que ser registrado. A partir do registro é que a Polícia Civil vai dar início às investigações, bem como uma outra consequência muito importante para que possamos traçar todo esse perfil e dar início à investigação é que a partir do registro dos familiares, no caso, estamos falando especificamente das crianças, os pais têm que comparecer à delegacia ou, através da delegacia, hoje há a possibilidade da delegacia virtual, fazer o registro do desaparecimento dessa criança. Isso vai gerar um alerta no sistema de defesa, que seja a Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros. Isso é muito importante. Doutora, e tem um prazo para que as famílias possam fazer a notificação junto com a polícia? Não, essa questão de se ter um prazo de 24, 48 horas, isso nunca existiu e nem existe. É importante frisar isso, que a família compareça imediatamente a uma unidade policial, a Polícia Civil ou a Polícia Militar, registre esse desaparecimento. Vamos dar início às buscas, vamos dar início às investigações. Luciana, bom, a gente conhece muitos casos de pessoas que passam por uma determinada situação e quando superam essa situação resolvem ajudar as outras pessoas, Mas no seu caso você não teve nenhum parente desaparecido, nenhum familiar ou amigo, Por que você então resolveu entrar nessa causa das pessoas desaparecidas e criar o grupo? Bem, através de um desaparecimento de uma criança, que é o João Rafael Kowalski, que desapareceu lá em Andrianópolis, no Paraná. Houve uma movimentação de divulgação muito grande numa rede social. E ali eu vi a foto dele e resolvi compartilhar. Através desse compartilhamento eu encontrei outras 4 pessoas daqui de Belo Horizonte, que também divulgaram, compartilharam essas fotos. Daí então nós decidimos, nos unirmos para estar fazendo o movimento mesmo, para essa grande ferida social. O que é que a gente poderia fazer para estar ajudando essas famílias? Então nós nos unimos e começamos a fazer o nosso movimento com manifestações, panfletagem, eventos de exposições na Semana da Criança. Então, nosso trabalho é basicamente esse, de divulgação, orientação, conscientização e o projeto de lei pelas pessoas desaparecidas.
Então, através da dor da mãe do João Rafael, que é a Lorena, nós conhecemos outras mães de crianças desaparecidas e começamos a divulgar. E criamos o grupos a partir daí. Então, doutora, é importante para a polícia, né, o surgimento desses grupos de apoio? Claro, muito importante para a polícia, para a sociedade, né? A sociedade com todos esses movimentos, organizações. Nós recebemos informações importantes, né, dessas organizações, das famílias. Importante é que a família, o importante do registro é também que nós vamos ter essas informações. Qual o horário que a criança ou adolescente ou a pessoa desaparecida ela foi vista pela última vez? Qual é a roupa que ela trajava? Todas essas informações são importantes, né? Então, todo o contexto social, as organizações, muito importante. Então, nós temos que nos sensibilizar com a causa do desaparecimento. Doutora, e a senhora comentou em relação a essas informações que são importantes nas investigações, mas e após a notificação por parte da família, quais são as medidas tomadas pela polícia? Bom, após o registro, né, que é realizado pela família, as investigações são iniciadas imediatamente, né, e a partir dessas informações que a família nos fornece, as investigações, as buscas em hospitais, IML, né, em entidades parceiros, todas as primeiras buscas são feitas através de quê? Onde que o adolescente, qual o local que o adolescente frequentava? Era igreja? Era baile funk? Não sei. Então, a partir dessas informações, nós vamos traçar, né, vamos pelo trajeto da criança ou do adolescente e vamos fornecer, né, ao final, a localização da criança ou adolescente. Luciane, em relação ao grupo, né, onde estão nossos filhos, quando a família chega até vocês, qual que é o primeiro passo, a primeira orientação para eles? Olha, geralmente quando a gente, né, tem contato com alguma família que tenha criança desaparecida, já foi feito o boletim de ocorrência, mas muitas vezes não foi feito o Alerta Minas, que é muito importante estar fazendo. Porque através do Alerta Minas, há essa junção, justamente o que a doutora acabou de falar. Vamos supor, se a criança for atropelada numa rua, tendo esse Alerta Minas, o policial que socorreu, na hora que der entrada com essa criança no hospital, vai saber que ela está postando como desaparecida. Não só a criança, como qualquer outra pessoa desaparecida. Então, muitas delas não fazem, né, esse cartaz do Alerta Minas. Então, é muito importante estar, principalmente pela página da Polícia Civil, ser muito bem visualizada. Então, ela tem muitos compartilhamentos. Então, o primeiro passo que a gente orienta é justamente isso, fazer o cartaz do Alerta Minas. Fica aí, então, esse recado. Nosso papo está muito bom, mas a gente tem que ir para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua esse assunto, né, Pablo? Exatamente. E no próximo bloco vamos ver quais são as dificuldades para a localização dos desaparecidos. Estamos de volta com o Espaço PUC e no quadro Repórter PUC de hoje estamos falando sobre desaparecimento de crianças e adolescentes no estado. Aqui no estúdio recebemos a doutora Elizabeth Freitas, delegada da Polícia Civil, e a Luciana Coelho, que é membro de um grupo de apoio à família de pessoas desaparecidas, né, onde estão nossos filhos. Exatamente. E vamos ver agora alguns dados da Polícia Civil em relação ao número de crianças e jovens desaparecidos aqui no estado de Minas Gerais. Para se ter uma ideia, em 2014 nós tivemos 5.002 casos, em 2015 pouco mais de 4.250 e até fevereiro deste ano nós tivemos em média 461 casos. É interessante nós ressaltarmos que em relação aos jovens localizados, esse número não chega nem sempre à metade. Nós tivemos em 2014 pouco mais de 1.900, em 2015 1.700 e os encontrados até fevereiro deste ano chegaram em pouco mais de 180 casos. Então, diante desses dados, doutora, nós gostaríamos de propor uma questão de quais são as dificuldades de encontrar essas pessoas. O que é importante ressaltar o seguinte,
Na questão do adolescente, os pais, eles registram, né, o desaparecimento do adolescente, mas muitas vezes eles não fazem a localização desse adolescente, o que impacta na estatística. E também temos que ressaltar o seguinte: muitos casos de desaparecimento de crianças e adolescentes que ocorreram, né, no ano passado só são localizadas esse ano. Então, é uma questão que tem que se observar. E a pergunta que você me fez, a dificuldade, a dificuldade enfrentada muitas vezes é com relação à própria família. Nós temos que sensibilizar a família à importância, né, das informações que nos são repassadas, da importância dos fatos relatados, para que possamos realmente localizar. Doutora, e de que forma a família pode acabar até travando essa investigação? Algumas informações que são importantes e que deixam de ser repassadas para a Polícia Civil. Nós precisamos de todas as informações. Quanto maior o número de informações, mais rápido, mais eficiente vai ser a localização. Certo. Luciana, você que há 3 anos tem acompanhado a dificuldade por que essas famílias passam, quais são as dificuldades relatadas por elas muitas vezes? É basicamente sempre as mesmas, né? A maioria são do interior. As famílias que nós temos de crianças, que são 3, são do interior. Então, no interior não existe a delegacia especializada em pessoa desaparecida, é uma delegacia comum. Então, nem sempre há esse apoio dentro dessa delegacia de orientar a família no que fazer, de como, né, aonde eles vão recorrer, aonde eles vão buscar essa ajuda, o que eles podem fazer. E justamente o grupo, né, nós estamos aí para dar essas orientações, para ajudar nessas orientações, né? Onde eles devem procurar, o que eles devem fazer, igual a doutora citou, né, do apoio psicológico, né, que tem na Delegacia de Desaparecidos, mas a gente não sabe se realmente existe isso nas delegacias comuns, né, dessas cidades. Então, sempre é a mesma. É sempre assim, as investigações estão paradas, eu creio, porque deve haver um sigilo, né, não é falado abertamente para a família o que ocorre ali no caso. Então, muitas vezes eles querem as respostas, eles não conseguem naquele momento. Uhum. Doutor, e o que pode ser feito para evitar um desaparecimento? São vários, com relação à criança, a gente ressalta muito, né, quando da participação da Polícia Civil, em entrevistas, em eventos, enfim. Com relação à criança, você tem que estar prestando atenção 24 horas, né? Estar sempre atento. Se vai a algum local de grande circulação, aglomeração de pessoas, coloque uma pulseira com a identificação da criança, com o nome, o número de telefone de contato, né? Carteira de identidade, uma coisa muito importante. Tirar a carteira de identidade assim que a criança nasceu, procura para tirar uma carteira de identidade, porque a impressão digital já é feita, já é formada no 6º mês de gestação. Quando a criança nasce, a importância de se tirar é porque pode vir a evitar um possível sequestro. Se um terceiro for tirar a carteira de identidade dessa pessoa, dessa criança, isso vai ser identificado. Então, são várias dicas que nós temos que observar para se evitar o desaparecimento de criança. Certo. Doutora, nós vimos na matéria a respeito do desaparecidos.gov.br, que é um portal do governo federal, onde são feitas notificações. Só que atualmente essas notificações devem ser feitas pelas famílias. A senhora acha que se fosse compulsório, como propõe o membro do Conselho Federal de Medicina, teria mais resultado? Claro, é uma medida muito eficiente, né? A questão do cadastro. A Polícia Civil já está atualizando todo o sistema de informação para poder já essa informação, essa ferramenta já está sendo utilizada para que possamos, né, ajudar
essas famílias desaparecidas, que tem crianças, adolescentes, enfim, pessoa desaparecida. Luciane, agora relembrando alguns casos que você acompanhou, como que você avalia, né, o procedimento, a ajuda da polícia nesses casos? Olha, os casos que nós temos já são casos antigos, né? Nós temos o caso da Emily Ferrari, que ela é do Rio Pardo de Minas. Nós temos o caso da Bruna Marques Melo, que é de Frutal. E nós temos o caso do Adriel. Todas as circunstâncias são as mesmas, né? Eles estavam brincando na porta de casa ou no quintal e desapareciam. A ajuda da polícia, né, como você perguntou, é justamente nisso. Igual o pai da Bruna, ele está sempre vindo, né, na delegacia de desaparecimentos, justamente para acompanhar as investigações, ver a que pé que está. Nós temos a Joseli, que é mãe da Bruna, infelizmente está em Frutal. É uma família muito carente, então volta no mesmo assunto da pergunta anterior. Não sabe nem o que fazer e como fazer, tem uma dificuldade muito grande, né, de ter essa noção do que pode ser feito. Então, assim, a ajuda da polícia é sempre essa, né, de estar recebendo essas famílias e estar orientando e falando como que está sendo, né, se a investigação está parada, a que pé que está essas investigações. Certo. E doutora, a Luciana comentou muito bem em relação ao que deve ser feito, o que se deve fazer. Mas em relação à população, se alguém perceber uma atividade suspeita, um comportamento diferente de uma criança, o que ela deve fazer? A questão do hábito, né? Se sai daquela rotina, se é criança ou adolescente, sai da rotina e os familiares percebem uma ausência prolongada, tem que acionar a polícia, né? Então, para fazer o registro esse registro lançar o alerta no sistema de defesa, como ela muito bem explicou. Se uma criança, se ocorre um acidente envolvendo essa pessoa que está desaparecida, vai constar como uma pessoa desaparecida e vai ser acionada a família. Então, é muito importante, a gente está sempre... É importante realizar o registro, né, porque gera várias consequências que nós podemos chegar até a localização. E como que é esse processo quando a pessoa é localizada? Muitos dos localizados são encontrados com vida? Sim, são muitos, o que ocorre. A localização, muitos retornam, né, para a residência, um retorno voluntário, e muitas famílias não fazem, né, o registro da localização. Mas é importante também fazer o registro da localização justamente para que esse alerta saia no sistema, senão vai impactar na estatística, bem como vai ocasionar um transtorno para a própria pessoa. Doutora, no caso de adolescentes, muitas vezes o retorno é voluntário. Mas e em relação às crianças, quais são os casos mais comuns? Os casos mais comuns realmente é o relativo à disputa de guarda, né? Os pais, o pai ou a mãe não satisfeito com a decisão judicial ou mesmo com um acordo feito entre eles, vai passar um final de semana e não retorna, o que ocasiona o registro do desaparecimento pela outra parte. Realmente a maioria dos casos é a disputa de guarda. Luciane, você já presenciou algum reencontro? Não, infelizmente não. E teve algum caso que te marcou mais, assim, que você acompanhou? Recentemente nós tivemos o caso da Keila, né, que ela foi achada a alçada dela em 2015, ela tinha desaparecido em 2014 e foi divulgado na mídia, né, que um tio teria... ele alega que eles se encontraram no corredor e ela bateu a nuca numa pilastra e veio a falecer. E ele desovou ela no lixão. Isso ainda acho que deve estar sendo investigado, porque a polícia, na época, divulgou que crê que esse não foi o motivo da causa da morte dela. Então, esse caso me chocou bastante, porque nós temos os casos desaparecidos, mas que não foram localizados, né, de crianças. E o dela, nós tivemos a notícia do óbito. Certo. E para encerrar, quais são as dicas que vocês duas dão para a população? Luciana. Então, para a população em geral, é ficar atenta. Eu, como moradora de um bairro, na minha rua, eu posso ficar atenta ao meu vizinho. O que acontece ali com aquela criança, se aquela criança trata eles, né, de forma
pai, mãe, se há alguma diferença no comportamento daquela criança, né? Então, é sempre assim, você ficar atento realmente a sinais que a criança, ela mostra que existe, né? E aí, as orientações que a gente sempre fala para as famílias, é o que eu falo, é uma fração de segundo. Então, é aquelas velhas dicas que as mães sempre deram, né? O olho em cima, não deixe conversar com estranhos, né? E assim vai, aquelas dicas mesmo. Alguma mais, doutora? Não, é importante ressaltar, como já falado por mim aqui, a questão da carteira de identidade, que é muito importante, né? E realmente, finalizando, com relação à criança, é estar sempre alerta. É um alerta, né, para toda a sociedade, porque é um caso que acontece não só em Minas, como no Brasil todo, né? É importante ficar atento a essa questão. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui hoje no Espaço PUC. Sejam sempre muito bem-vindas com a gente aqui. Agradecemos a participação de vocês, obrigado pela presença e por contribuírem com as discussões. E agora, antes de encerrar o programa, vamos ver o que a Isabela Lima tem preparado para o Espaço CUT de amanhã. Isabela, quais são as novidades? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Pablo. Bom, gente, amanhã tá imperdível. A gente vai trazer a companhia Pé de Moleque ao vivo no Espaço CUT a partir das 4h30, na PUC TV e TV Horizonte. Não percam. Valeu, Isabela. Obrigado, Isabela. E o programa fica por aqui. Para você continuar participando da nossa programação, envie e-mail ou sugestão pelo e-mail espaçopuc@pucminas.com.br e também pelas redes sociais. E lembrando que amanhã é dia de Espaço CUT, mas na segunda-feira eu estou de volta com a Mariana, né, com o Espaço CUT, o Espaço PUC, perdão, às 4h30 da tarde. E espero por você. Obrigado e até lá. E eu volto com o quadro Repórter PUC na quinta que vem, às 4h30 da tarde, ao vivo pela PUC TV Minas e TV Horizonte. Obrigado pela companhia e até a próxima.